Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um paradigma de programação aplicado ao JavaScript, a programação funcional. A programação funcional é só uma maneira diferente de pensarmos na solução do problema. É uma maneira que é semelhante às funções matemáticas. Na programação imperativa, que é a que a gente usa mais, a mais tradicional, a gente utiliza variáveis que vão mudando de estado, de valores, de acordo com o estado da computação. A programação funcional, isso não deve ocorrer. Uma expressão matemática, ela não muda de valor. Ela pode não ter sido calculada ainda. Uma vez calculada, ela assume aquele valor que é determinado. Vamos em frente. O que é a programação funcional? Eu acabei de dizer que é um paradigma onde a computação só depende de valores, ou seja, não tem estados e dados mutáveis. Vocês vão dizer, mas como é que a gente faz um loop? Vamos chegar lá. Não precisa de loops. A maioria dos problemas aliás, a totalidade dos problemas nós podemos evitar os loops, incrementando o contador do loop e coisa desse tipo. O resultado de uma função, a programação funcional é feita por funções. Depende somente dos seus argumentos, ou seja, aquelas variáveis que a gente utiliza, globais, etc., ou mesmo locais na programação orientada a objeto, elas não devem existir. Programação orientada a objeto é um outro paradigma, onde você encapsula objetos e métodos dele juntos, não é? Ou seja, outra coisa, não há os chamados efeitos colaterais, quer dizer, quando a gente chama uma função, ela modifica o estado do programa até fora da função. Então isso não deve existir. É óbvio que a gente pode pensar, mas como é que a gente atualiza a tela ou coisa desse tipo? Tem coisas que não dá para ser puramente funcional, se bem que existem os monádios, eu não vou discutir nada sobre eles aqui, que é um tópico mais avançado, fica para uma outra oportunidade. Mas vamos lá. O JavaScript originalmente foi criado para ser uma espécie de scheme. Scheme é aquela linguagem tipo Lisp, usada no curso do MIT famoso, e que é uma linguagem introdutória. É um Lisp simplificado, digamos assim, mas bastante possante. Ela foi concebida em 95 para ser exatamente como o Scheme, que é um dialeto do Lisp. As funções são first class. E é uma função first class? É uma função que ela pode ser guardada numa variável, ela é um valor, é como se fosse um valor. Ela pode ser passada a outras funções. Os callbacks que a gente usa tanto são funções sendo utilizadas como first class. A imutabilidade, que é outra característica da programação funcional, as estruturas de dados devem ser constantes. Aí você diz, mas eu tenho que atualizar alguma coisa, você atualiza e retorna o conteúdo atualizado. Não guarda ele numa variável, não existe. Essas variáveis devem ser evitadas. Outros conceitos importantes da programação funcional é o currying, por exemplo, que é aplicar parcialmente uma função. Por exemplo, o add, esse add aí é uma função que retorna outra função. A função A que retorna uma função B, não é, o nome da função não é A nem B, é esse A, flechinha, não é na notação do ES6, que retorna uma outra função. Essa outra função vai somar o A e B. Ou seja, eu poderia criar uma função A de 1, simplesmente usando esse A com argumento 1 e guardando ele em algum lugar, utilizando ele. Então, o resultado de adicionar A mais B vai ser esse A de aplicado 5, para ser um A de 5, e depois aplicado ao 9, o A de 5, a função A de 5 aplicada ao 9, que vai dar, evidentemente, 14. É o currying, que pode ser pensado como uma aplicação parcial também, mas veja bem,
aí eu teria que definir diferente para usar a aplicação parcial. A composição, que é, eu tenho várias funções, eu quero adicionar e multiplicar. Fazer uma composição funcional, matematicamente aquela bolinha que a gente bota entre uma função e outra. Eu poderia fazer desse jeito que está aqui na terceira linha da composição, que é A de 2, multi 3, 5. Ou seja, primeiro multiplica 3 por 5, depois soma com 2. Certo? Isso é uma composição. A gente é tão simples que é difícil. Está aí a função AD, está aí a função multi. Observe que eu coloquei como constante, porque uma vez definida, a função não pode ser modificada. E essas funções puras, uma vez que elas são aplicadas a dois determinados valores, no caso elas são com aridade 2, funções com dois argumentos, não é? Se eu aplicar aqueles mesmos dois argumentos, em qualquer situação ela deve retornar a mesma coisa. Essa é a característica mais importante de todas da programação funcional. Para a gente não programar tudo em JavaScript puro, que eu teria que... o JavaScript não é uma linguagem puramente funcional, fica faltando muitas ferramentas. Então, a gente deve utilizar uma biblioteca de programação funcional em JavaScript. A mais famosa, que está mais em voga hoje em dia, é o Lambda. Está aí escrito na primeira linha. O underscore já foi muito popular, é uma linguagem boa. O Laudash é uma linguagem derivada, uma biblioteca derivada do underscore com alguns melhoramentos. O Lambda seria o suprassumo dessas todas aí. Bom, vamos à nossa área de filmes, onde a gente vai visualizar melhor algumas dessas características. Como é um assunto muito extenso, não dá para a gente cobrir num vídeo só todas as características. Então, está aqui um primeiro artigo, o que é programação funcional, o que não é, como são funções puras, ou seja, funções que não têm variáveis embutidas, nem dependem de variáveis externas, certo? Então, vocês estão visualizando aí um primeiro artigo, ele mostra... Ele fala aqueles conceitos todos que a gente falou rapidamente, ele destrincha mais e tem bastante exemplos. Eu aconselho vocês a olharem. Eu não coloquei outros exemplos para não ficar muito redundante. Eu vou explicar só, tirar uma pulga atrás da orelha de vocês, explicando como é que a gente faz ou alguma coisa que se assemelhe a um loop logo a seguir. Então tem aqui um monte de exemplos, composição, recursão. Essa recursão, veja bem, o JavaScript não está tão preparado para fazer qualquer tipo de recursão. Então, a gente deve até deixar de lado um pouco. Tá? Bom, o que eu queria explicar era esse método map, que existe em todas essas bibliotecas. Tá? Em vez de fazer assim, aqui seria a maneira da gente fazer procedural. Né? Veja que aí eu estou usando variáveis, i é uma variável que em cada loop ele está diferente. Eu quero resolver aquele problema de dizer cada pessoa qual é a idade, olhando nas definições. Né? Aí, para cada um, eu vejo aí. Sim, declarativamente, ou seja, funcionalmente, eu iria fazer assim, ó, cria uma função make sentence, que é a pessoa é de tal idade, né? Tem tantos anos de idade. E eu vou usar o map. O map vai pegar todas as pessoas e vai criar uma sentença para cada pessoa, retornando o array de resultados. Essa é a coisa importante do map. A gente vai ver mais outro exemplo com o map. Ou seja, eu não preciso de um loop com um contador de loop, etc. Tem outras funções interessantes que valem a pena a gente gravar outros vídeos posteriores só com essas outras funções que são dedicadas ao pensamento funcional, né? A esse paradigma. Então, tem aqui outro exemplo semelhante que está usando o reduce, né? Se eu não me engano. Bom, esse artigo é muito interessante, é fácil de digerir, vocês vão gostar dele.
Aqui um terceiro um pouco mais avançado, onde ele vai passo a passo mostrando como é que se modificam uma função. E ele tem outros artigos, esses outros artigos aí é interessante a gente dar uma olhada também. Eu não coloquei todos, que são muitos. Aqui é a página do Lambda. O Lambda, o interessante é a gente olhar a documentação dele, que atualmente é bem extensiva, bem detalhada. Ele tem muitas funções para ajudar. Aqui tem uma coleção de artigos para vocês iniciarem, se não quiserem, porque ler documentação de programa geralmente não é muito bom. Então tem aí o FORIT, que é o FORIT funcional, não é o FORIT que a gente está acostumado a usar em loop. O MAP, que a gente mostrou rapidamente, Reduce, etc. O Reduce é para acumular resultados, não é para a gente ter uma soma de vários aqui, combinando funções. As combinações são importantes, né? Eu tenho várias funções, no Lambda tem o pipe e o compose para isso. Então ele está mostrando aqui como é que o pipe compõe várias funções, é muito simples, é interessante a gente dar uma lidazinha aí. O compose e o pipe, a diferença é só a ordem de aplicação das funções. Tá? Então está aqui um site que tem a coleção de tudo que é de artigos e de bibliotecas e de exemplos e de coisas, de curso, de ferramenta de programação, livros, etc., sobre programação funcional com um viés mais para o lado do JavaScript. Quem quiser muita informação tem aí. Tem um livrinho também que é disponível de graça, né? Vocês podem pegar ele, o professor Frisby, o guia do professor Frisby, né, para a programação funcional. É interessante ter ele, é gratuito, tem em PDF, se vocês quiserem podem olhar ele no próprio site, né? Então, também não vou pausar muito aqui não, porque é muita coisa para a gente analisar em pouco tempo. Mas vamos lá. Então tá aí uma visão geral desse livrinho, que é muito interessante, eu aconselho vocês. E aqui o Gitbook dele, vocês podem baixar o PDF, né? Tá bom? Chega do livro. E a documentação do Lambda, que é interessante vocês terem para ter uma completude, não é? Para ter tudo que o Lambda tem. A gente vai dar uma olhada, ele tem uma coisa interessante, que é uma REPL, que é uma console, uma espécie de console, onde a gente pode experimentar interativamente o acesso a um JavaScript já com o Lambda. Então está aqui um exemplo do pipe. Eu vou abrir no REPL. O que é isso? É uma função que vai manipular esses números, elevar um número ao outro, inverter o sinal e somar um. Então vamos lá. Ó, o pipe R de Lambda, né? R pipe vai pegar o math power, que eleva um número ao outro, vai dar um negate, quer dizer, vai ficar negativo, menos aquele produto, né? Menos aquela potência, e vai somar um, ou seja, vai diminuir o número negativo, vai ficar um pouco menor. Certo? Então, por exemplo, 5 e 2. 5 vezes 5, 25. Não é? Elevado ao quadrado. Dá menos 25. Depois, é porque é 5 ao quadrado, não é? 5 vezes 5. E depois, subtraindo 1, dá 24. Que é o que sai do outro lado aqui, do lado direito. Não é? E a mesma coisa vocês podem fazer com outros números. Outra forma de fazer isso, esse pipe é uma forma de combinar funções, fazer a composição. O mais tradicional seria o compose, só que o pipe faz na ordem que a gente vê, né? O compose é na ordem que a gente aplica as funções. Então, tem uma pequena diferença. Vocês podem abrir no REPL. Aqui tem dois exemplos. Vamos ver esse segundo aqui, que é soma, pega o valor absoluto, soma e multiplica.
Aí depois está aplicado aí nos valores, né? Bom, e tem esse exemplo aí em cima que é com strings, que é o que a gente quer dar uma olhada. O que é que ele faz? Ele bota toUpper, ele usa o toUpper do Randa e depois usa essa função classGreeting, que é pegar o primeiro nome, o último nome, o nome, vírgula, mais last name é tal. É o primeiro nome, o último nome. Então ele vai criar aquela função lá. Tá? Bom, gente, o vídeo foi meio extenso hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, me dê um like, por gentileza. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do lado de cá. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.